Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu decidi que esse vídeo vai ser mais uma conversa, porque faz tempo que eu não faço, por exemplo, nenhum vídeo assim narrando. E como eu tenho 25 minutos, eu tenho um assunto muito interessante para poder trazer hoje, que é a questão da autocobrança. Mas antes, eu peço para que você se inscreva, deixe seu like e um comentário para poder ajudar no engajamento do vídeo. E, passando isso, vamos à nossa conversa. Eu sou um tipo de artista que eu me cobro demais. Eu me cobro demais para poder fazer os meus desenhos, para poder postar com frequência no Instagram e entre outras coisas. E acaba que eu me sobrecarrego muito, porque eu acho que se eu não estiver fazendo nada, eu não estou sendo produtiva. Isso é um pensamento muito ruim, porque principalmente eu, que agora eu trabalho o dia inteiro. Volto basicamente 6h30, 6 horas às vezes, e não tem como você conseguir fazer alguma coisa quando você tá cansado. E não é como se eu tivesse ficado sem fazer nada o dia todo. Eu fiz coisas, só que eu não tenho energia pra fazer coisas pessoais, que são os meus desenhos, escrever minhas coisas e tal. E eu ficava frustrada porque eu não conseguia fazer como eu fazia antes. Aí, engraçado que antes eu me sentia inútil porque eu não tinha nenhum emprego assim, tradicional, né? Trabalhar em algum lugar e tal. Mas uma coisa que eu aprendi nessas férias é não se cobre demais para fazer os seus projetos. Porque se você estiver cansado, você não vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer, porque tem coisas que só você pode fazer. E essas coisas que só você pode fazer, como por exemplo criar suas histórias, seus personagens, você não vai conseguir porque você tá cansado demais, tá exausto. E eu sou uma pessoa que eu estou tentando parar com esse comportamento, estou tentando desligar mais a minha cabeça, porque é a mesma coisa, sabe aquela frase chutando cachorro morto? É tipo assim, eu estou cansada, caída no chão, mas mesmo assim, eu cansada estou me chutando para eu poder fazer alguma coisa. E isso não é legal, porque é muito ruim você fazer as coisas quando você tá cansado. E para uma pessoa que pensa demais como eu, isso é desgastante e você se sente frustrado com mais frequência, porque você fica, nossa, mas eu podia fazer isso, por que que eu não tô conseguindo fazer o que eu gosto? Eu tenho que fazer, não, eu tenho que fazer, você não tem que fazer nada, você tá cansado, tem que dormir. Uma coisa também que tem vindo pra mim ultimamente é: não teve tempo hoje, deixa pra amanhã. O dia vai amanhecer de novo e te dá uma nova chance. Porque se ainda tem vida, tem esperança. Então, se você ainda tá vivo, você pode fazer alguma coisa pra amanhã. Se você não conseguiu fazer hoje porque você tá cansado, cara, só deixa pro dia seguinte. Você vai ter uma nova chance no dia seguinte. E é o que eu tô penando pra tentar fazer. Mas nessas últimas semanas, eu me sinto um pouco mais tranquila em relação a isso, porque basicamente em abril, aconteceu um negócio comigo que me ajudou nessa caminhada de acabar não me cobrando tanto. Em abril, eu acabei quebrando mentalmente, porque eu queria fazer mais desenhos do que eu já estava acostumada, queria fazer mais desenhos, por exemplo, aqueles painéis de anime, screenshot, para poder postar no meu Instagram com a minha OC, como os outros estavam fazendo, mas eu não conseguia, porque os meus olhos estavam extremamente cansados, eu estava com fadiga ocular de tanto forçar minha visão, mas não por causa do desenho, é porque mistura também o cansaço do trabalho e o cansaço da vista, e acaba que sobrecarrega tudo e vira tudo um embolo só que te deixa exausto. Então, eu acabei quebrando um dia e falei assim, tá, eu desisto, não vou mais postar, eu vou dar um tempo, eu preciso de um tempo porque eu não aguento mais. Tanto que eu tinha postado até no meu Close Friends que eu ia voltar a postar só em junho. Mas não foi exatamente isso. Nesse dia eu fiquei muito triste. Eu fiquei quebrada, me deu vontade de desistir, só que eu não sei exatamente se isso é a síndrome de... Como é que é? É a síndrome da autossabotagem, síndrome do impostor. Eu não sei se é a síndrome do impostor, porque eu não cheguei a estudar isso ainda. Não li nada sobre, mas eu me senti inútil.
Eu falei assim, meus desenhos eles não chegam a ninguém, meus conteúdos de fanart não chegam a ninguém, meus OCs não chegam a ninguém. Então pra que eu tô postando? Aí eu quebrei. Me deu vontade de desinstalar o Instagram. Sério, me deu vontade de desinstalar o Instagram, parar por um tempo. Só que o pensamento que ficava na minha cabeça era o seguinte: cara, se eu ficar parada por um tempo, eu não vou ter engajamento, eu não vou conseguir chegar nas pessoas, eu vou ficar no limbo. Aí que vai ser mais um motivo pra eu desistir. Mas eu falei, dane-se. Dane-se. Se eu tô postando, tá adiantando nada. Se eu não postar, vai continuar a mesma coisa. Aí então eu decidi parar de postar por um tempo. Aí eu fiquei um pouco longe do Instagram. Eu não desinstalei, mas eu fiquei longe. E ó, é uma delícia. Eu fiquei longe do Instagram, que é a minha principal rede social, e sem aquela obrigação de postar só conteúdo de fanart de My Hero Academia, porque eu tô ainda viciada na Nora e não tem como eu fazer nada. Se você não sabe quem é essa minha personagem, é melhor que você siga no meu Instagram, porque eu não consigo postar tudo aqui no YouTube, então eu posto minhas histórias, minhas viagens na maionese por lá. Então, voltando aqui, eu não tava conseguindo, então eu também tava meio enjoada de desenhar ela, então acho que isso acabou contribuindo com esse meu enjoo de acabar desenhando ela e tudo que eu for fazer fosse relacionado a ela, porque eu quero escrever uma história dela. E eu tava focando todas as minhas energias nela, mas não consegui. Aí eu quebrei também por isso, eu deixei ela um pouco de lado e fui desenhar outros personagens. Porque eu acabei realmente enjoando dela. E tem vezes que você enjoa de desenhar uma coisa e você tem que ir pra outra. E nesse último ano eu acabei focando em desenvolver muito do meu traço mais cartunesco, assim, mais de mangá. Então acabou que eu fiquei enjoada disso e eu senti falta do meu estilo pessoal de desenho. O semi-realismo, assim, né? E eu voltei a desenhar os meus outros personagens. Deixei ela um pouquinho de canto e fui desenhar outras coisas, usar outros materiais que eu tenho, como, por exemplo, o giz pastel, que eu descobri que eu gosto bastante da textura, assim, de usar e tal, e simplesmente fui desenhando. Acho que esse desenho dos limões que eu tô fazendo aí no vídeo foi um dos primeiros nessa minha mini jornada de descanso artístico. Porque eu não exatamente tava num bloqueio criativo, eu tava numa fadiga mental de ter que ter ideia só pra desenhar a Nora. E eu queria desenhar outras coisas, então eu fiz essa pausa depois que eu quebrei, aí eu fiquei triste e não postei nada no Instagram. Óbvio que eu me fiquei um pouco abalada por isso, mas abalada no sentido de poxa, eu não vou poder postar nada porque eu não consigo, mas eu aceitei que eu não conseguia, passei pelo sentimento e depois eu fui descansar e fui desenhar outras coisas pra mim. Porque eu tava acabando esquecendo que eu gosto de desenhar coisas pra mim também, né? Eu acabei esquecendo que desenhar é divertido. E que... Olha, eu tava me obrigando a basicamente desenhar o conteúdo que tem a Nora. E acabei esquecendo que eu gosto de outras coisas. E acabei esquecendo que tem dosagens e que eu tenho que descansar. Que agora os meus olhos estavam sendo afetados por causa de eu estar me forçando a desenhar. Então, pelo menos, graças a Deus que essas férias chegaram pra eu poder descansar. E eu consegui. Graças a Deus. Eu orei muito pra isso. Pra que eu tivesse férias longas e que elas estão sendo longas. Mas eu já chego lá em um minuto. Aí então, eu comecei a desenhar outras coisas. Meus personagens de outras histórias. Comecei a usar tinta. Fiz até uma pinturinha de tecido, numas flores na jaqueta da minha mãe. Usei o giz pastel. E, o giz pastel é tão gostoso. E eu também entrei numa dessa de usar os materiais antigos que eu tenho pra poder comprar coisas novas. Porque esse giz pastel, eu já tenho ele há uns 3 anos e ele já era velho quando eu ganhei. Então eu quero acabar com ele logo pra eu poder comprar um giz novo. Então, acabou que muitas coisas aconteceram, bastante coisa aconteceu. E nessas férias, graças a Deus, estão sendo boas, estão sendo bem calmas, mas porque eu aprendi a desligar minha cabeça. Bom, por enquanto. Pelo menos eu acho que eu aprendi, né? E eu já vou falar sobre isso já já. E como você faz para desligar sua cabeça? É até simples, só que é simples falar, só que é difícil a execução, porque a questão é o seguinte: se você enche a sua cabeça com problemas que você não consegue controlar, que não estão no seu controle, você acaba pensando além da conta. Então,
aprende a ligar o botãozinho do dane-se ou eu vou esperar pra ver o que acontece. Porque tem coisas que você não vai conseguir resolver. E tem uma frase que eu acabei inventando que foi o seguinte: você não vai conseguir resolver os seus problemas às 10h30 da noite. Você não vai conseguir, por exemplo, fazer alguma coisa do próximo dia à meia-noite. Se você tá cansado, vai dormir, porque a noite foi feita pra descansar e não pra resolver problema. E é esse o modus operandi. Se você não tá conseguindo resolver aquilo naquele momento, deixa em paz. Se é uma coisa que é só pro dia seguinte, desliga a cabeça e tenta não ficar pensando naquele problema que você tem que resolver ou naquilo que você tem que resolver, porque senão a noite vai passar muito rápido e vai parecer que você não saiu daquele dia, vai parecer que você viveu 2 dias em um. Sua cabeça tá tão ligada naquele problema que você tem que resolver que parece que o dia de ontem não teve a noite porque você não descansou direito a sua cabeça e você acabou ficando preso naqueles pensamentos. Então, cara, liga menos pras coisas. Tem coisas que você não vai resolver e tem coisas que você não consegue ou não pode resolver porque não são problema seu. Aprende a falar: isso não é problema meu. Vou ficar aqui no meu canto, não vou tomar as dores pra mim, porque eu tenho esse negócio de tomar as dores pra mim, né? Porque eu queria ajudar a resolver, mas esse negócio de querer é o tal, né? Do querer não é poder, eu não posso resolver, então não tem por que eu ficar sofrendo porque eu queria resolver um problema. Então é o seguinte: esquece, você fala assim, não é problema meu. Ah, mas é grosseria falar assim, mas não é problema seu, o que você vai fazer? Fica cansado à toa, não descansa nada, e sua cabeça fica ligada no 220, você querendo resolver os problemas. Cara, descansa, tem coisas que você não vai resolver. Descansa, você tá em casa à noite, cala a boca, cabeça, vou descansar, descansa. Isso aí é problema pra amanhã, eu vou resolver amanhã. Se você tem tempo, vai fazendo com calma. Se você não tem mais nenhum compromisso depois do trabalho, fica com calma. E quando você desenha alguma coisa, acho que agora eu vou estar falando pra mim também, se você conseguir desenhar pelo menos uma coisinha, fica satisfeito, porque naquele dia você conseguiu desenhar aquilo. Que é uma dificuldade que eu tenho. Às vezes eu não tenho tempo no meu dia, mas eu consigo fazer um esbocinho de alguma coisa. Só que parece que eu não fiz, eu não consigo reconhecer que eu fiz. E esse é o problema. Eu faço, mas eu não consigo reconhecer que eu fiz. E aí eu fico nessa de, mas eu não fiz nada, eu fiz. Só que eu não consigo resolver, eu tenho que dar uma panelada na minha cabeça pra eu entender que eu fiz. Mas eu quero que as coisas sejam diferentes daqui pra frente, sabe? E eu acredito que vão ser. Porque nessas férias eu tava planejando fazer muitos desenhos, mas eu só ia acumular o meu tempo. E uma coisa que minha mãe falou, porque a gente tirou férias juntas, estamos tirando férias juntas, ela falou que é o seguinte: sabe por que as férias estão passando devagar? Porque a gente pegou pouca coisa pra fazer. E é verdade. O tempo só passa rápido quando a gente tem muita coisa pra fazer e a gente acaba não aproveitando o tempo de descanso. Cara, tira um dia, fica de boa. Eu tô falando até pra mim mesma. Fica de boa, caramba. Você não tem nada pra fazer agora. Fica um dia sem fazer nada. Calma, amanhã você vai fazer isso. Se organiza, faz as coisas. Não faça tudo atropelado. Não faça uma coisa por cima da outra. E vai ser feliz. Fica calmo. Faz uma coisa de cada vez. Faz uma listinha. Até que é bom você fazer uma lista das coisas que você tem que fazer. Porque aí você vai riscando cada uma. E você vai ver no fim do dia tudo que você fez. Mas se organiza, fica calmo e faz uma coisa de cada vez. Se você fez um desenho hoje, olhe para aquele desenho mais de uma vez no dia e você vai falar: eu fiz isso hoje. E também, quando você tiver tempo para descansar, o tempo para fazer as coisas assim, você tá mais de boa, fica longe das redes sociais. Porque eu percebi que nas primeiras semanas, quando eu tava querendo fazer algumas coisas, eu procrastinava mexendo nos reels do Instagram. Aí depois eu chegava e falava: poxa, mas o que eu fiz? O que eu não fiz? Com o que eu gastei a minha visão? Com nada. Enquanto eu poderia estar desenhando, escrevendo alguma coisa que eu quero e que eu preciso tirar da minha cabeça, eu tô aqui gastando tempo com um videozinho de pássaro, de gente dançando, fazendo nada? Memezinho de 15 segundos? Eu não quero fazer isso agora. Eu acabava perdendo tempo e ficava com a sensação de que eu não fiz nada. Então se você quer fazer alguma coisa, fica longe do celular. Use o computador, mas não use o celular. Na moral. É difícil, tá? Tanto que eu até escolhi usar o meu computador pra ficar ouvindo música de fundo enquanto eu desenhava. E, infelizmente, tem a questão do Instagram também, que ele cobra a gente demais pra ficar relevante. Mas, eu fiz alguns reels, postei, deixei lá marinando, tipo assim, só uns 2.
Aí eu deixei marinando e parece que deu algum resultado. E eu fui fazendo também outros desenhos e tal, mas com tudo com calma e no meu tempo, não no tempo da plataforma, no meu tempo quando eu quisesse postar. Ai, é uma maravilha você se desprender das redes sociais ou da aprovação de pessoas ou da aprovação do próprio aplicativo e viver um pouco sua vida. Às vezes é bom a gente ficar longe do celular, não ter que responder ninguém. Tanto porque essas férias, eu percebi que realmente ninguém me mandou mensagem quase. Muito pouca gente me manda mensagem. Então se você não tem nada de importante pra ver no seu celular, deixa ele longe. Vai ouvir o som dos pássaros, vai aproveitar o silêncio. Tanto que tem uma pintura que eu estou fazendo que eu vou postar no futuro, que eu fui fazendo no silêncio e foi uma gostosura, assim, o som do silêncio é tão gostoso e você fica ouvindo só sua playlist mental, enquanto ouve, assim, as folhas, os pássaros, o ambiente ao seu redor. É uma delícia, procure tentar aproveitar o silêncio também, porque no silêncio você consegue ouvir os seus próprios pensamentos e você consegue refletir, você consegue descansar, ouvir a brisa. Eu até, no início das férias, eu também orei muito a Deus para que acalmasse a minha cabeça. E Ele me deu um momento de calma. Só que eu tive que me acalmar para poder aproveitar esse momento de calma. Eu liguei o botãozinho do dane-se, tem coisas que eu não vou resolver. O mundo está lá fora e eu estou aqui dentro de casa fazendo os meus desenhos. Então, quando a gente tem esses momentos de calma que Deus nos dá, a gente tem que aproveitar e ficar com a boquinha calada. Ah, mas eu tenho que... Cala a boca, cabeça. Eu tô de férias. Eu estou de férias. E tem sido tão gostoso ligar o botãozinho do dane-se do não é problema meu. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Então eu tô escrevendo aos poucos, eu tô escrevendo ideias aqui, ali, eu tô aproveitando minha preguiça, eu tô aproveitando a minha vida, assim, livre. E eu espero que quando eu voltar a trabalhar, eu venha continuar com esse pensamento de estou cansada, vou dormir, amanhã eu resolvo meus problemas. E, gente, é isso. Se você é um artista que se cobra demais, cara, descansa. Descansa e vai fazer outras coisas que você gosta, como por exemplo, além de desenhar, eu tenho o hobby da jardinagem. Atualmente eu moro em um prédio e eu tenho as minhas plantinhas aqui. Nas duas varandas da casa tem plantas. E eu amo cuidar das minhas plantinhas. Eu amo cuidar das minhas suculentas, cortar elas, podar, botar em potinhos novos. E foi isso que eu fiz num dos dias. Eu fiz uma geral, uma faxina nas minhas plantas. Eu também fiz um balanço para os meus periquitos. Eu redesenhei uma coisa antiga e também aproveitei bastante aqui com a minha mãe. A gente costuma fazer coisas juntas, então a gente saiu, foi resolver umas coisas, cozinhamos, aproveitamos, vimos filmes. Mas tudo devagar, tudo no seu próprio tempo, tudo sem... Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ai, cara, você tá de férias, fica calmo. Ou, por exemplo, você tá de folga, cara, aproveita. Você vai ter que voltar depois 6 dias da semana pra trabalhar, ou 5. Então aproveita o momento de descanso que você tem, desliga a cabeça, não é problema seu. O povo tá lá precisando de alguma coisa, que problema deles. Se ninguém te chamou pra resolver, problema deles. Você não tem que se compadecer muito com a dor dos outros. Nesse sentido, né? Por favor, não levem 100% de não se compadecer pela dor do outro, tá bom? É o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, não arrume problemas pra você, não arrume responsabilidade. Se você quer um momento de pausa, se você tá precisando descansar, não arrume responsabilidade, não arrume situações pra você resolver. Só descansa, vai descansar. Se alguém te chamar, é uma coisa. Agora, se você se oferecer, é outra, porque a responsabilidade está sobre você, não sobre a pessoa que queria te convidar. E também aprenda a dizer não pra algumas coisas, sabe? É muita coisa, muitos aprendizados. Às vezes a gente tem que dizer não pra gente priorizar o nosso próprio descanso, sabe? Priorizar a nossa cabeça, porque tem vezes que as pessoas não vão te ajudar em nada. É bom você se oferecer pra ajudar e tal, mas não o tempo todo, porque, infelizmente, se você se oferecer pras pessoas erradas, eles só vão sugar de você e nunca vão se oferecer pra poder te ajudar. Então, pra evitar problemas, pra evitar mais preocupações na cabeça, fica calmo, não arruma responsabilidade. Quando você arrumar o seu tempinho pra descansar, descansa. Quando você tiver ideias, muitas ideias na sua cabeça que você quer escrever, o que você quer desenhar, faz que nem eu. Bloquinhos de anotação pequenos, anota a ideia, papo,
bala assim, pronto, e guarda num lugar bem guardadinho. Depois você revisita. Você olha de novo suas coisas, suas ideias que você escreveu para você desenhar. É assim que eu faço. Não exatamente com ideias para desenho, mas com ideias para escrita, ou tipo ideias canônicas que eu tenho para as minhas histórias, personagens. Vai indo, cara, calma. Você não tem nenhuma doença terminal para poder ficar preocupado e fazer tudo antes de morrer. Você não vai morrer tão cedo. Fica calmo. Ninguém sabe a hora nem o dia que vai morrer. Então, não fica ansioso por isso. Não vai ser movido por isso. Não seja movido pela ansiedade. Porque eu descobri que tem 2 estados de ansiedade. Existem 2 estágios de ansiedade, pelo que eu entendo. E por experiência própria. Não sei muito da ansiedade clínica, mas eu entendo de uma mente ansiosa. O que é uma mente ansiosa? Você não é ansioso, você está ansioso, que é um momento, assim, dos sentimentos. É a mesma coisa do você estar feliz, você está alegre. Mas você está ansioso e com sua cabeça pipocando, borbulhando de coisas, porque você está pensando demais. Pensa e não consegue descansar. Eu comecei a melhorar um pouco no ponto que eu comecei a falar, tem coisas que eu não posso resolver, eu não posso fazer nada disso. Então, deixa Deus resolver, deixa a vida aí e você vê no que dá. Não adianta nada você se preocupar com o ovo na galinha. E não adianta nada você se preocupar se você não tem a galinha. Não tem como você se preocupar com o ovo quando você não tem a galinha. Então, no estado de uma mente ansiosa, para e ouve a brisa. Para e ouve o som do mar, não tem nada com o que se preocupar, tá tudo na sua cabeça. O mundo não está acabando, é a sua mente que tá ficando doida. Então você tem que ficar em paz. Se não tem nada de ruim acontecendo na sua volta, tá tudo acontecendo na sua cabeça, fique em paz. É a mesma coisa que você tá numa praia e tá aquele ventinho suave e as ondas estão calmas e você tá se preocupando com o tsunami. Não tem nada acontecendo, o mar não recuou, não aconteceu nada. Você tá na praia, completamente calma, mas você não ouve a brisa, você tá preocupado com o tsunami. Entendeu? Tá com a parada? Você tem que ficar com calma, não se preocupa com coisas que não aconteceu ou que você não sabe que tá acontecendo. Não se preocupe com o si, se preocupe com o problema quando acontecer e perguntar como eu vou resolver esse problema. Não se preocupa se o problema vai acontecer, se preocupa com o problema quando ele acontecer. Não adianta nada você se preocupar com uma coisa que não aconteceu. E eu falo isso até mesmo pra mim. Porque eu percebi que às vezes eu volto nos meus vídeos pra assistir o que eu falei e tem vezes que essa mensagem me ajuda. Então não tô falando só pra você que está assistindo, tô falando pra mim também. Não adianta você se preocupar com uma coisa que não aconteceu. Se preocupe em como resolver as coisas que acontecem. E como você faz pra não se preocupar? Mais uma vez, não é problema meu. Posso resolver amanhã? Dá, então vou descansar pra entender o que é que eu vou fazer. Dane-se, não é problema meu. Óbvio que você não pode ser uma pessoa antipática, mas pense assim às vezes. E eu comecei a pensar assim e a minha cabeça tem estado numa paz tão grande. Eu dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus mesmo. Eu repeti isso várias vezes porque isso é um problema que eu tenho de me cobrar demais. Mas eu tô conseguindo calar minha cabeça um pouco. Ficar um pouco alheia dessas coisas. E isso tem sido tão gratificante. Eu sinto um frescor mental tão grande em relação a mim, meus desenhos, a minha vida. Às vezes a gente só precisa deitar e descansar numa rede, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu sinto que a minha mente está sendo renovada. Eu tenho conseguido um pouquinho mais de engajamento no meu Instagram também. Eu fico feliz com isso, que as pessoas estão gostando dos meus personagens, da Nora, que é quem mais eu estou desenhando neste momento. Eu fico feliz que eu tô conseguindo fazer os desenhos que eu quero, usar os materiais que eu quero. E os dias têm sido bons. Deus tem sido bom comigo. E eu também tenho sido boa comigo mesma. Eu tenho me deixado descansar, permitido o descanso. Tanto que essas férias estão sendo maravilhosas. Eu nunca tive dias tão bons e refrescantes na minha cabeça. Então, se você é duro com si mesmo, seja mais suave. E se a vida te dá limões, faça uma limonada. Se a vida te der dias pastel, desenhe limões. Ou desenhe uma limonada. Aproveita os processos, aproveita o momento. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar, pôr pra fora assim, e tenham gostado do desenho também. Eu sou Sara, eu espero que você tenha aproveitado tudo até aqui e deixe um comentário sobre as suas experiências também. Até mais e tchau!